manter certas amizades. Querido, qual é o sujeito que convém? Qual? Qual, querido? Não nos convém manter... Queridos, qual é o sujeito que convém? Fala, queridinhos, você não sabe achar o sujeito de um verbo? Não nos convém. O sujeito não é o pronome nós, pessoal. Queridos, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Muitas vezes a gente se atrapalha. Olhem aqui, queridos, ó. A presença de um pronome oblíquo engana o aluno. Pessoal, olha aqui, ó. Não nos convém manter certas amizades. Não me agrada ficar em casa aos sábados. Não me agrada ficar em casa aos sábados. Vamos colocar outra frase aí, queridos, a frase que está ali, ó. CT. Vamos completar aquela frase? CT. E agora vem CT com vier. Essas sugestões. Estão faltando duas palavrinhas, duas letrinhas no verbo, garotada. A penúltima é a letra E, evidentemente. A dúvida é quanto à última. A última letrinha que falta ali, queridos, é a letra S ou a letra M? É um S ou um M? CT com vieres ou CT com vierem? Vocês estão na dúvida. Queridos, é assim, ó. Vamos eliminar de uma vez por todas essa dúvida. Queridos, olha aqui, ó. A presença de um pronome oblíquo na frase atrapalha o aluno. O aluno acha que se tem o pronome nós, o sujeito é nós. Se tem o pronome me, o sujeito é eu. E se tem o pronome te, o sujeito é tu. Tanto é que vocês estão na dúvida. Queridos, nada a ver. Pronome oblíquo não manda nada. Queridos, olha aqui, ó. Ela me ama. Ela te adora. Ela nos odeia. Garotada, na primeira frase eu tenho o pronome me, mas o sujeito não é eu, o sujeito é ela. Na segunda frase eu tenho o pronome te, mas o sujeito não é o pronome tu, o sujeito é ela. Na terceira frase eu tenho o pronome nós, mas o sujeito é ela. A presença de um pronome oblíquo, pessoal, não significa que o sujeito seja o pronome reto correspondente àquele pronome oblíquo. Que esse pronome oblíquo só exerce função de objeto. Ela me ama, o me é objeto direto, ela te adora, o te é objeto direto. O fato de haver aqui, pessoal, o pronome nós não significa que o sujeito seja nós, ou eu, ou tu. Não, não é. O sujeito, pessoal, o sujeito a gente descobre fazendo aquela perguntinha, quem é que mais o verbo? A perguntinha que vai salvar a vida de vocês no vestibular, a perguntinha, a santa perguntinha, quem é que mais o verbo? Que é que não nos convém manter certas amizades? Pessoal, o sujeito de convém é a oração que vem a seguir. Que é que não me agrada? Ficar em casa aos sábados. O sujeito de agrado é a oração seguinte, a oração que exerce a função de sujeito. Oração substantiva subjetiva. O sujeito, pessoal, na última oração, é essas sugestões. Se essas sugestões te convierem, se elas forem convenientes para ti, se elas puderem te ajudar, se elas forem convenientes, se elas te convierem, não se deixem lograr pela presença de um pronome oblíquo, tá, garotada? O sujeito do verbo convém é a oração que vem a seguir. Queridos, quando o sujeito de um verbo é uma oração, olhem essa frase aqui, ó, não me agrada ficar em casa, o verbo fica no singular. Não me agrada, singular, ó. Se eu colocar, queridos, em lugar de convém, um sinônimo, vamos colocar um sinônimo em lugar de convém, por exemplo, interessa. Vai ficar no singular ou no plural? Vejamos. Não nos interessa manter certas amizades? Ou não nos interessam manter certas amizades? Interessa. Singular. Portanto, o acento aqui, queridos, é agudo.
Pessoal, até a acentuação depende do sujeito. Você sabe o que a URGS perguntou? A URGS perguntou, e se eu tirar o verbo manter, o acento muda? Claro que muda. Se eu tirar o verbo manter, querido, não nos convém certas amizades. Vamos ver qual é o sujeito que não nos convém certas amizades. Aí o acento vai ser um chapeuzinho, tá? Então, queridos, vocês estão vendo aqui a importância de localizar o sujeito, tá, pessoal? Concordância, acentuação, a importância de localizar o sujeito é muito grande. Por isso, pessoal, que é tão importante isso na prova da URGS. Bem, queridos, o que a gente faz para localizar o sujeito? Bom, é assim, garotada. Vamos ver uma frasezinha aqui, ó. Está havendo muitos erros nas últimas redações. Vamos ver, garotada, extensivo manhã, turma de luxo, criancinhas, olha aqui, ó, a elite. Qual é o sujeito dessa frase, queridos? É nas últimas redações. Está havendo muitos erros nas últimas redações. O sujeito é nas últimas redações, queridos? Qual é o sujeito? Não, nessa frase não tem sujeito. Porque o verbo haver é impessoal. Qual é a prova de que muitos erros não é o sujeito? É que o verbo não está concordando, queridos. Se muitos erros fosse o sujeito, não seria está havendo, seria estão havendo. Então, queridos, olha aqui, a gente se distrai, vocês estão vendo? A primeira coisa, olha aqui, queridos, a primeira coisa que a gente tem que ver na hora de localizar o sujeito é ver se o verbo é impessoal. Essa é a primeira coisa. Se não, queridos, pode acontecer no dia da prova uma distração como a que aconteceu aqui na sala de aula. A gente pode acabar achando um sujeito que não existe. Tá, queridos? Primeiro cuidado que a gente tem que ter, ó, ver se o verbo é impessoal. Nesse caso, não haverá sujeito. Tá? Fiz uma listinha dos verbos impessoais na língua portuguesa ali, queridos, ó. Ontem fez 20 graus à sombra, fazer exprimindo temperatura, faz anos que não havemos, tá? Isso aí vocês não, tá, pessoal? Vocês nem precisam anotar isso, porque isso aí tá bem marcadinho ali, tá? Primeira coisa, isso aqui está na página seguinte. Não, tá ali, a primeira coisa, ó, ver se o verbo é impessoal. Ver se o verbo é impessoal, tá? Verbos impessoais, os verbos que exprimem fenômenos meteorológicos, amanhecer, entardecer, anoitecer, chover, ventar, nevar, gear, fazer frio, fazer calor, estar frio, né, garotada? São verbos impessoais. O haver, quando equivale a ocorrer, existir, né, pessoal, como ali, ó, estão ocorrendo. Aí o haver é impessoal, e aí, quando ele é impessoal, ele impessoaliza o auxiliar. O auxiliar fica na terceira pessoa do singular, tá? Queridos, agora olhem aquelas frases que vem ali. Número 2. Varrei os mares, Tufão. Frase do navio negreiro de Castro Alves. A PUC perguntou qual é o sujeito. Varrei os mares, Tufão. Qual é o sujeito? Vós. O sujeito não é Tufão, queridinhos. Pessoal, Tufão está separado, é uma armadilhazinha, ó. Tufão está separado do verbo por vírgula, não pode ser sujeito. Sujeito nunca pode vir separado por vírgula. Pessoal, Tufão é apenas um vocativo. Varrei os mares, ó, Tufão. Tufão é apenas um vocativo. Vem cá, meu bem. Meu bem não é o sujeito, pessoal. O sujeito é tu. Vem tu. O sujeito, meu bem, é apenas um vocativo. Ó, tem vírgula. Vem cá, ó, meu bem. Espera aí, Paulo. O sujeito não é Paulo. É tu. Espera, tu. Paulo é apenas um vocativo. Espera aí, ó Paulo. Queridos, olha aqui, ó. Segundo cuidado. Segunda coisa que a gente faz, ver se o verbo está conjugado. Ver se o verbo está conjugado nas pessoas. Ver se o verbo está conjugado nas pessoas. Eu, tu, nós ou vós. Pessoal, se o verbo estiver conjugado nessas pessoas, não precisa procurar sujeito.
Estudei toda a tarde, sujeito. Eu, não importa se o pronome está escrito ou está subentendido. Sairemos hoje à noite, sujeito. Nós. Chegaste tarde, sujeito. Tu. Queridos, e até o pronome vós, que nós não usamos na linguagem coloquial, em textos literários ele aparece, pode aparecer no vestibular. Se o verbo estiver conjugado na pessoa vós, o sujeito é o pronome vós. Queridos, olha aqui ó, a conclusão, a gente só procura sujeito quando o verbo está na terceira pessoa. Tá legal? Se o verbo estiver na primeira pessoa ou na segunda pessoa, do singular ou do plural, não precisa procurar sujeito. Só se procura sujeito quando o verbo está na terceira pessoa. Tá, garotada? Fiquem atentos, não confundam sujeito com vocativo. Pessoal, eu fiz um simulado lá no Mauá há 2 anos. Coloquei uma frase assim, ó. Olha aí, Boca 3. Era um cartunzinho do Edgar Vasques. Olha aí, Boca 3. Esse cara conseguiu o máximo no Brasil em matéria de profissão. Biscateiro. Olha aí, Boca 3, qual é o sujeito? Todo mundo achou que o sujeito era Boca 3. Não. O sujeito tu. Olha tu, o verbo está no imperativo. Boca 3 é apenas um vocativo. Queridos, olha aqui, ó. Não se procura sujeito quando o verbo está nas pessoas eu, tu, nós ou vós. Aí não precisa. Tá? E finalmente, 3. Se não acontecer isso nem isso, o que a gente faz? A gente faz a santa perguntinha. A santa perguntinha. Quem é que mais o verbo? Pessoal, essa pergunta aqui será responsável por 4 ou 5 questões a mais para vocês, tá? Quem é que mais o verbo? Essa pergunta aqui, queridos, foi fundamental, inventada pelo professor Edson de Oliveira há mais de 40 anos. Uma perguntinha genial, um artifício didático, pessoal, simplesmente genial. Com essa pergunta aqui, o sujeito, pessoal, com essa pergunta até o cachorrinho lá de casa mata o sujeito. Queridos, olha aqui, eu vou mostrar para vocês uma frase. Bom, primeiro vamos fazer esse testezinho aí, ó. Pouco importa, bom, olha aqui, ó. Vamos colocar em ordem direta. Pessoal, procure colocar a frase em ordem direta, fica muito mais fácil para compreender. Pouco importa que os deuses mitológicos houvessem existido ou não. Garotada, houvessem ou houvesse, vamos ver. Se der para trocar por existir, aí é impessoal, aí fica no singular. Vamos ver se dá. Pouco importa que os deuses mitológicos existissem existido ou não. Não deu. Então esse verbo haver não é impessoal, vai concordar com os deuses mitológicos. Portanto, a letra A e a letra B, dançar. Faz séculos, queridos, então a letra D também deu para a bolinha dela. E agora só pode ser a C ou a E, queridinhos, vamos ver. Vamos fazer a perguntinha. Quem é que mantém eles vivos? A arte, ela, então é a letra C, é acento agudo. Queridos, olhem o que a PUC faz. A PUC põe do lado esquerdo do verbo um pronome no plural. Do lado direito do verbo um adjetivo no plural. O aluno está sendo induzido a escolher o plural. Mas a santa perguntinha aqui mata a questão. Queridos, só com essa pergunta vocês conseguirão encontrar o sujeito em frases difíceis. Vou mostrar, pessoal, um testezinho que caiu na USP. Uma frase que caiu na USP. Há 2 anos eu tirei e coloquei aí no livro. Dê uma olhada na página seguinte. Pessoal, eu fiz um exercício extremamente difícil na página seguinte. As frases desse exercício que eu fiz aí, pessoal, que eu utilizava nos meus grupos lá em Porto Alegre, são muito mais difíceis do que as frases que caem no vestibular. Olhem a última frase lá, queridos. Os roedores marcam, essa que caiu na USP. Os roedores marcam seu território com urina. Aí é barbada, né? E a urina reflete os raios ultraviolentos. Sujeito dos roedores e urina. Sujeito diferente, por isso a vírgula, apesar do E. Ó. E agora? As aves de rapina, basta então seguirem a pista luminosa. Aí a USP perguntou, pessoal, qual era o sujeito do verbo basta? Vamos ver. Esse verbo seria impessoal? Não. Na listinha de verbos impessoais que eu dei para vocês ali, não está o verbo basta. Esse verbo não é impessoal.
Também não está conjugado nas pessoas eu, tu, nós ou vós. Então, só me resta, pessoal, a única chance que eu tenho para achar o sujeito é a perguntinha. Às aves de rapina basta então seguirem a pista luminosa. Que é que basta às aves de rapina? Seguirem a pista luminosa. Que diz o sujeito de basta é a oração seguirem a pista luminosa. Essa perguntinha mata tudo, pessoal, por mais difícil que seja a frase. Qual é o sujeito de seguirem a pista luminosa? Elas, as aves de rapina. Tá? Para localizar a presa, quem é que vai localizar a presa? Elas, as aves de rapina. Tá? Essa perguntinha aqui, garotada, é mortal. O cara faz, é fazer e correr para o abraço. Vou dar um tempinho para vocês localizarem o sujeito nas 3 primeiras frases ali, tá, crianças? Como eu dizia, essa é a última aula difícil realmente, né, desse ano. Vamos ver, garotada? Quando batem 6 horas, o sino bateu, sujeito sino. Os sinos bateram, sujeito sinos. Bateram 6 horas, sujeito 6 horas. Queridos, bater não é impessoal. Eu bato, tu bates, ele bate, nós batemos. Bater não é impessoal. Bater está concordando com 6 horas, sujeito 6 horas. Quem é que bateu? Quem é que bateu? É a perguntinha, pessoal, a perguntinha mortal. Ó. Alguém sempre vem acender as luzes. Quem é que vem acender as luzes? Alguém. Pronome definido alguém na função de sujeito. Não é possível que permaneças no cargo. São 2 orações, vejamos. Na primeira, não é possível. Santa perguntinha. Que é que não é possível? Que permaneças no cargo. O sujeito, pessoal, da primeira oração é a segunda oração. Que permaneças no cargo. Tá? Que permaneças no cargo. É uma oração substantiva, não é possível a tua permanência. Tá? E na segunda oração, qual é o sujeito? Tu. Não é possível que eu permaneça, que tu permaneças. Quando o sujeito quando o verbo está nas pessoas eu, tu, nós ou vós, é um segundo. O cara olha e pronto. Quando chegarem os técnicos, espera-se que a direção das empresas tome providências. Quando chegarem os técnicos, quem é que vai chegar? Os técnicos. Queridos, na primeira oração o sujeito é barbadinha, na terceira também. Espera-se que a direção das empresas tome providências. Quem é que vai tomar providências? A direção das empresas. Na segunda oração é que é mais complicado. Espera-se. Qual seria o sujeito de espera-se? Vamos fazer a perguntinha? Vamos fazer a perguntinha? Que tal aqui, ó? Que é que se espera? Que a direção das empresas tome... o sujeito da segunda oração é a oração seguinte. Queridos, é um caso de voz passiva sintética.
Espera-se é o mesmo que é esperado, tá? Pessoal, essa pergunta aqui mata a frase mais difícil. Se não fosse ela, olha aqui, ó, pessoal, nenhum aluno vai achar o sujeito dessas frases. Essa perguntinha aqui é para matar. Não encontraremos as soluções se não nos derem uma pista. Não encontraremos as soluções. Quem é que não... Nós. Aí não precisa, nós encontraremos. Se não nos derem uma pista. Qual é o sujeito aqui? Não dá para saber. Queridos, não dá para saber. Pode ser eles, pode ser elas, pode ser vocês. É que na prova da URGS, essa frase estaria no contexto. E o contexto, então, me permitiria saber quem é o sujeito. Tá? Uma frase isolada, às vezes, a gente não consegue saber. Assaltaram a casa do vizinho. Queridos, essas frases são muito comuns. Assaltaram a casa do vizinho. Às vezes os alunos tendem a dizer que o sujeito é eles. Não. Claro que não. Pode ter sido uma pessoa só, pode ter sido uma mulher. Queridos, assaltaram a casa do vizinho, seria sujeito se a frase estivesse num contexto assim, ó. Zé Bandidão e Chico Mau Elemento fugiram do presídio e assaltaram a casa do vizinho. Aí sujeito, eles. Eu sei quem é. Mas isso aí, pessoal, ó, assaltaram a casa do vizinho, puseram um anúncio no jornal, falavam muito mal daquela garota no ano passado, disseram que ele não vinha. Queridos, isso que vocês estão ouvindo é um recurso muito comum em português. Quando a gente não sabe quem foi que fez uma ação, a gente põe o verbo na terceira pessoa do plural. Assaltaram a casa do vizinho, disseram que ele não vinha, falavam muito mal naquela garota. Quem? Ah, um monte de gente que eu não sei exatamente quem. Queridos, é um caso clássico de sujeito indeterminado, sujeito indeterminado. Esse é um caso clássico de sujeito indeterminado, verbo na terceira pessoa do plural. Quando a gente não sabe quem fez uma ação, a gente usa o verbo na terceira pessoa do plural. Tá? Sujeito indeterminado. Não confundam sujeito indeterminado com sujeito inexistente, queridos. Quando o sujeito é inexistente, como a palavra diz, ele não existe. Ontem choveu todo dia. Quem é que choveu todo dia? Ninguém. O sujeito indeterminado existe, apenas eu não sei quem é. Mas alguém praticou a ação de assaltar a casa do vizinho. Sujeito indeterminado tem sujeito. Alguém pratica a ação expressa pelo verbo, eu só não sei quem é. 6. Não é admissível que se cometam sempre os mesmos erros. Não é admissível. Que é que não é admissível? Que se cometam sempre os mesmos erros. O sujeito da primeira oração é a oração que vem a seguir. Que se cometam sempre os mesmos erros. Não é admissível que os mesmos erros sejam cometidos. Sujeito, pessoal, os mesmos erros. É um caso de voz passiva sintética. Voz passiva sintética é um baita problema, né, queridos? Olha aqui, Luciana. Não penses que vou admitir isso. Olha aqui, Luciana. Olha, tu. Luciana é apenas o vocativo. Sujeito, tu. Não penses, tu. Imperativo negativo. Olha, pessoal, é o imperativo afirmativo, presente do indicativo menos o S final. Eu olho, tu olhas. Olha, tu. Não penses, agora é o imperativo negativo, vem do presente do subjuntivo. Não penses tu, não pensem vocês. Que vou admitir, sujeito, eu, claro. Vive-se muito bem no Brasil. Outro caso clássico de sujeito indeterminado. Queridos, vamos recordar uma coisa, né, que é a coisinha mais chata que tem, que é a voz passiva sintética. Queridos, você sabe qual é o percentual de pessoas que acertam a concordância da voz passiva sintética? 0%. Você sabe quem é que acerta a concordância da voz passiva sintética? Professores de português e aluno pertinho do vestibular. Quem tiver que sair, sai, pessoal. Eu vou continuar hoje, tá legal? Não vou começar a terminar essa aula sempre quando bater aquele sinal. Eu sei que alguns de vocês têm problema de condução e tal, mas eu vou dar uma continuadinha por mais uns 10 minutos, tá? Queridos, então olha ali, ó. Pessoal, por que todo mundo erra a voz passiva sintética? Porque ela não é lógica. Queridos, na linguagem existem ilogicidades. E o pessoal erra quando as coisas não são lógicas.
Queridos, quem é que é lógico? Lógico é a ciência. A matemática é lógica, a física, a química, a linguagem não. A linguagem não é lógica. Pessoal, o que é não? Não é um advérbio de negação, mas se alguém me pede uma coisa e eu digo, pois não, eu estou usando um advérbio de negação para dizer sim. Alguém me pede uma coisa e eu digo, pois sim. Eu estou usando um advérbio de afirmação para negar. A linguagem não é lógica. Aí vem alguém e me diz, professor, quando eu digo, eu não vi ninguém, está errado, porque se eu não vi alguém, se eu não vi ninguém, eu vi alguém, menos com menos dá mais. Isso é uma lógica matemática que não pode ser aplicada à linguagem, queridos. Não vi ninguém, eu não vi ninguém, e não está errado. Queridos, a linguagem não é lógica. Senão, quando eu disser, os bandeirantes penetraram no coração da floresta, alguém vai me dizer, professor, está errado, porque floresta não tem coração. Mas a linguagem não é lógica. A linguagem é convencional. Se eu me comuniquei, pessoal, está certo, está legal. Então, é que em linguagem, queridos, existem coisas ilógicas. E quando as coisas são ilógicas, as pessoas erram. Por que a criança de 2 anos diz ela fazeu? Porque a lógica é ela fazeu. Eu li, tu leste, ele leu. Eu escrevi, tu escreveste, ele escreveu. Eu compreendi, tu compreendeste, ele escreveu. Então eu fazia, tu fazeste, ele fazeu. A criança de 2 anos, pessoal, raciocina por analogia, pela lógica. É que aí, pessoal, ele fez, não é lógico, é uma irregularidade, o verbo é irregular. Há uma irregularidade, uma ilogicidade. Queridos, por que pessoas de cultura modesta dizem menos? Porque o lógico é menos. Querem ver? Olha aqui, ó. O que é menos? Garotada, menos é um advérbio de intensidade. Vamos lembrar outros advérbios de intensidade. Muito, pouco. Meus amigos, olhem aqui, ó. Advérbios de intensidade são invariáveis, claro. Elas são muito inteligentes. Elas jogaram pouco. Tá, queridos? Olha que advérbios são invariáveis. Mas, queridos, se eu colocar um advérbio ao lado de um substantivo, se eu colocar um advérbio de intensidade ao lado de um substantivo, ele se transforma em pronome adjetivo e vai concordar. Havia muitas pessoas na sala, havia poucas pessoas na sala. Por que não é então havia menos pessoas na sala? A lógica é menos. Mas aqui há uma ilogicidade. A gramática decidiu que esse pronome é invariável, que esse advérbio é invariável. Mas as pessoas de cultura modesta não sabem, não aprenderam a gramática, então vão pela lógica. Queridos, as pessoas erram, as pessoas cometem erros em linguagem quando a linguagem não é lógica. Vamos passar para a voz passiva sintética, queridos. A voz passiva sintética é uma ilogicidade da linguagem. Porque quando eu digo assim, queridos, ó, precisa-se de uma jovem. O que eu tenho aqui? Eu tenho aqui, queridos, uma construção de sujeito indeterminado, concordam? Alguém, que eu não sei quem é, precisa de uma jovem. O que é de uma jovem? Objeto indireto. Ora, meus amigos, então quando eu digo assim, ó, contrata-se uma jovem, pela lógica, garotada, eu deveria ter o seguinte entendimento. Alguém que eu não sei quem é, contrata uma jovem. E uma jovem seria então um objeto direto. Esse é um entendimento lógico. Quem precisa de, é um verbo transitivo indireto. Quem contrata alguém, é um verbo transitivo direto. Então, a lógica seria essa. Nas duas frases, alguém precisa, alguém contrata. Alguém precisa de, objeto indireto, alguém contrata uma jovem, objeto direto. Esse é o entendimento lógico. Por isso é que as pessoas erram a concordância. Porque, queridos, aqui não é lógico. A lógica seria essa, mas os grandes escritores não entenderam assim. Os grandes escritores entenderam, pessoal, que uma jovem é o sujeito. E aí, pessoal, quando Machado de Assis escreveu uma construção dessas, e essa palavra aqui estava no plural, quando era duas jovens em vez de uma jovem, vocês sabem o que Machado de Assis fez? Ele fez a concordância. Ele entendeu assim, ó, contratam-se duas jovens, isso é, duas jovens são contratadas. Queridos, esse foi o entendimento dos grandes escritores. Ele não é lógico. Por isso é que o pessoal erra. Queridos, não tem ninguém que acerte a voz passiva sintética.
nem advogado, nem jornalista, nem professor universitário, só professor de português. E aluno na hora do vestibular, porque daqui a 4 ou 5 meses vocês terão esquecido e vão continuar errando isso o resto da vida. Mas não faz mal, eu só quero que vocês acertem em janeiro. Depois não faz mal, porque vocês vão errar, mas ninguém vai notar, porque todo mundo erra. Tá ok, queridos? Então, voz passiva, queridos, é assim, ó. A regra gramatical não é lógica, por isso ela é tão difícil. Por isso ela é tão complicada, a gente fica a vida inteira insistindo e o aluno pobrezinho errando, porque não é lógico. Queridos, a gramática diz o seguinte, ó. Em frases daquele tipo ali, caracterizadas pela presença do pronome ser, garotada, é assim, ó. Se houver na frase uma expressão que possa ser o sujeito, ela será o sujeito e o verbo é obrigado a concordar. Se não houver, como aqui, por exemplo, porque a única expressão que tem que estar antecedida de preposição e o sujeito não pode vir preposicionado, se não vier, daí eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Tudo bem. Por exemplo, no baile dançava-se alegremente, sujeito indeterminado, porque não tem ninguém que possa ser o sujeito. No baile é um adjunto adverbial de lugar, dançava-se alegremente, alegremente um advérbio. Mas se na frase tiver uma expressão que possa ser o sujeito, por exemplo, no baile dançavam-se valsas antigas. Essa expressão será o sujeito. No baile eram dançadas valsas antigas. Queridos, voz passiva sintética é uma coisa xarope, ilógica, complicada, que todo mundo erra, eu só quero que vocês acertem até janeiro, tá legal? Então, na frase vive-se bem no Brasil, nós temos um caso de sujeito indeterminado, porque não tem nenhuma palavra aí, queridos, que possa ser o sujeito. Se tivesse, ela seria o sujeito, tá? Queridos, olha uma armadilha que eles preparam para vocês, ó. Eles fazem assim, ó. Aos enfermos, todos os cuidados. Aí na letra A, queridos, diz prestou-se. Na letra E diz prestaram-se. O que faz o aluno? O aluno faz assim, ó. Bom, se a expressão que acompanha o verbo estiver precedida de preposição, não pode ser o sujeito. E aí eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Precisa-se de uma jovem. Bom, aos enfermos, o que é aos enfermos? Aos é a preposição a mais o artigo os. Então, aos enfermos não pode ser o sujeito, é apenas um objeto indireto. Então o verbo não concorda, é prestou-se, errado. Porque, meus amigos, aos enfermos não pode ser o sujeito, claro que não. Mas a expressão que acompanha o verbo, queridos, e serve de sujeito, não vem necessariamente ao lado do verbo, ela pode vir um pouquinho depois. Queridos, não tem que olhar só para o lado do verbo, tem que ver se na oração em que está o verbo tem uma expressão que possa ser o sujeito. Se houver, queridos, ela será o sujeito. E o verbo, garotada, é obrigado a concordar com ela. Prestaram-se todos os cuidados, isto é, todos os cuidados foram prestados. Não olhem só para o lado do verbo, porque às vezes eles mudam a ordem só para lograr o aluno. Só mais uma frase, queridos, tá? Estávamos na 7, 8. É bom que os... vive-se muito bem. Aí, sujeito indeterminado. 9. É bom... Fazer a 9 e a 10 e terminamos. É bom que os testes se façam... É bom, primeiro, é bom. Que é bom? Que os testes se façam com todo cuidado. Sujeito é bom, oração seguinte. E na segunda oração, que os testes se façam com todo cuidado. Sujeito, os testes, é bom que os testes sejam feitos, voz passiva sintética. A frase número 10, pessoal, é difícil. Tirei de uma prova de Curitiba. Verifiquem cuidadosamente as mercadorias. Não se aceitarão devoluções, nem se atenderá a reclamações posteriores. Verifiquem cuidadosamente a mercadoria. Sujeito, vocês. Verbo conjugado na pessoa vocês. Verifica tu. Verifique você. Verifiquemos nós. Verificai vós. Verifiquem vocês. Imperativo do verbo verificar. Sujeito, vocês. Não se aceitarão devoluções. Isto é, devoluções não serão aceitas. Sujeito, devoluções. Voz passiva sintética. Nem se atenderá
a reclamações. Sujeito indeterminado. Por que reclamações não é o sujeito? Pela mesma razão que uma jovem não é, porque vem antecedido de preposição. Quando tem preposição, pessoal, aí não pode ser sujeito. Qual é a prova de que aquele azinho é preposição? Se fosse artigo, estaria no plural. Tchau, queridinho.